Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade ao estudo da mensagem e vamos continuar a trabalhar a terceira parte da mensagem, o encoberto. Na aula passada estivemos a tratar da primeira parte do encoberto, ou seja, os símbolos, e vamos passar então à análise da segunda parte do encoberto, ou seja, os avisos. E nesta segunda parte, quando Fernando Pessoa a intitula de Os Avisos, pode estar a referir-se a duas coisas. Uma primeira é àqueles que foram avisados e que interpretaram este regresso de Dom Sebastião da forma correta, ou também àqueles que foram avisados que aquele regresso de Dom Sebastião de forma carnal não é o regresso correto, ou então poderá também ser os avisos daqueles que vão avisar, os profetas, os que vão anunciar o regresso deste rei mítico, o regresso deste rei que não é material, mas sim espiritual. E quem é que Fernando Pessoa escolhe para ser o primeiro profeta daqueles que vão anunciar o regresso de Dom Sebastião? Vai escolher então Bandarra. E vou então passar a ler o poema. Primeiro, o Bandarra. Sonhava, anónimo e disperso, o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com o seu sinal este, cujo coração foi não português, mas Portugal. E Bandarra quem é? Bandarra é Gonçalo Anes de Bandarra, um sapateiro natural de Trancoso que escreveu umas trovas nas quais vai fazer profecias. Terá nascido presumivelmente por volta de 1500, o que faz com que ele seja contemporâneo de Nostradamus. Tal como já disse, ele era um profeta popular que escreveu umas profecias em forma de trovas e que conheceram diversas edições. É nessas trovas que vai surgir pela primeira vez a referência a um rei encoberto. E esta referência vai surgir precisamente na trova 75. E vou passar a ler a trova. Já o leão é esperto, muito alerto. Já acordou, anda caminho. Tirará cedo do ninho o porco, e é muito certo. Fugirá para o deserto do leão e seu bramido demonstra que vai ferido desse bom rei encoberto. É nestas trovas do sapateiro de Trancoso que Fernando Pessoa vai buscar muita da sua inspiração para a mensagem. E esta primeira estrofe deste poema vai ser uma descrição, vai ser a descrição desta figura de Bandarra, de como é que ele era, de como é que era o seu espírito. E uma vez que ele sonhava anónimo e disperso, o que ele via através do sonho. Ele não é um sábio, tem poucas certezas concretas daquilo que está a afirmar, uma vez que ele imaginava o império por Deus mesmo visto. Ou seja, enquanto ele sonhava, Deus via. E quem sonha com um futuro por acontecer acaba por ser um profeta. Os sonhos não são fáceis de interpretar e muitas vezes são confusos, e é por isso que se mantêm no reino do mistério. Sendo alguém de origem humilde, podemos até compará-lo a Jesus Cristo como aquele que vai anunciar a boa nova. Acaba por não ser alguém santificado ou um herói, mas foi alguém escolhido por Deus para transmitir esta mensagem. E não era uma forma fácil de o fazer. Esta sua dedicação em prol de Portugal mostra a sua coragem, uma vez que foi demonstrada numa época um bocadinho complicada, ou seja, ele escreveu em tempos da Inquisição. Acabou também por ser alvo de um processo da Inquisição em 1541, mas acaba por receber uma pena leve. E neste caso a sua pena era participar numa procissão como penitente. Para além disso, a sentença inquisitorial também prescreveu o seguinte, e vou passar a ler. Daqui por diante, se não entremeta mais a responder nem escrever em nenhuma coisa da Sagrada Escritura, nem tenha nenhum livros da mesma. Na segunda estrofe, Fernando Pessoa vai falar sobre os feitos de Bandarra pelos quais ele foi conhecido, ou seja, como escolhido por Deus, como profeta. Ora, e do primeiro aviso, Fernando Pessoa passa então para o segundo aviso, ou seja, para o segundo profeta. E quem é que ele vai escolher para tomar este papel? O Padre António Vieira.
E vou passar então a ler o segundo poema dos avisos. Segundo António Vieira. O céu estrela o azul e tem grandeza. Este, que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge, prenúncio claro do luar, El Rei Dom Sebastião. Mas não é luar, é luz do etéreo, é um dia, e no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império doira as margens do Tejo. Ora, e quem foi Padre António Vieira? Padre António Vieira foi um jesuíta, pregador, orador, diplomata, que nasce em 1608 em Lisboa, mas parte muito cedo para o Brasil, onde se fará homem e pregador. Vai ser o profeta por excelência do Quinto Império. Ora, quando o Padre António Vieira nasce, Camões já tinha falecido há 28 anos e estávamos no auge do domínio filipino em Portugal. E se Bandarra falara do regresso de um rei encoberto por precedência ainda antes dele ter nascido, o Padre António Vieira fala então já com evidência. Vai se tornar um prestigiado jesuíta, autor de vários sermões, um orador apaixonado e com o dom sagrado da oratória. Fez-se diplomata junto do rei Dom João IV e escreve livros onde fala do Quinto Império. Estes livros, História do Futuro e Claudice Profetarum, escreve-os em segredo, mas a Inquisição acaba por conhecer as suas intenções, coloca-lhe um processo em cima e impede-o de falar. Depois de ter recebido a sua sentença, o Padre António Vieira parte para Roma, torna-se muito famoso e tal é a sua fama que o Papa o livra da Inquisição, sendo que o Padre António Vieira decide então voltar para o Brasil, onde vai falecer com 90 anos. E na primeira estrofe temos então a referência a este que Fernando Pessoa considera como o imperador da língua portuguesa. Este epíteto que Fernando Pessoa vai dar ao Padre António Vieira mostra o respeito, a consideração que o poeta tinha por este orador. E não apenas como voz profética deste Quinto Império, mas também como escritor. Aliás, ele considera-o como o maior escritor da língua portuguesa. E se o céu estrela o azul e tem grandeza, não é menor a grandeza de Vieira, que acaba por ser um céu também. Já a segunda estrofe concentra-se neste meditar, neste refletir do Padre António Vieira. Este é um meditar constelado de formas e de visão, ou seja, um meditar iluminado, cheio de ideias claras, de raciocínio, mas também de sonhos e de visão profética. E é neste constelado meditar que vai aparecer um prenúncio de luar. E este prenúncio de claro luar é El Rei Dom Sebastião. E é na terceira estrofe que vemos que este luar não é a luz da lua, mas sim o prenúncio de um dia, de um claro dia, é a luz do etéreo, quase que uma nova e divina verdade que vai aclarear esta escuridão humana. Este início de um dia vai ser então o prenúncio desse Quinto Império que aí vem. E que luz é esta? É uma luz dourada, é uma luz do conhecimento, desta nova realidade, desta nova fraternidade, desta luz de Deus que vai cair sobre os homens. E Fernando Pessoa termina então os avisos com o terceiro. Este é o único poema sem título da mensagem e que começa da seguinte maneira: escrevo meu livro à beira-mágoa. E vou passar a ler o poema. Terceiro. Escrevo meu livro à beira-mágoa. Meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água. Só tu, Senhor, me dás viver. Só te sentir e te pensar meus dias vácuos enchidora. Mas quando quererás voltar? Quando é o Rei? Quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo de a quem morreu o falso Deus e a despertar do mal que existe a nova terra e os novos céus? Quando virás ao encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás, voltando, fazer-me a esperança amor? Da névoa e da saudade quando? Quando, meu sonho e meu Senhor?
É aparente que Fernando Pessoa, neste poema, está a referir-se a si mesmo. E é curioso que este poema não tenha o seu nome no título, Fernando Pessoa. Talvez porque Fernando Pessoa acredita que esse é o mistério a desvendar e algo que não lhe cabia a si também revelar, e por isso mesmo talvez ele não se nomeie e apenas se insinue. Confirmamos também que todo este poema é construído através de súplicas, através de pedidos, através de perguntas. E são sinónimos quase de lamento, quase como se fosse uma desilusão, uma certa frustração também. E logo na primeira estrofe começamos então com o primeiro verso: escrevo o meu livro à beira-mágoa. Pode ter aqui 3 sentidos este primeiro verso, portanto podemos dizer que este livro é dedicado à beira-mágoa, mas que também pode ter sido escrito à beira-mar, uma vez que Portugal é um país à beira-mar, ou que também pode ter sido escrito à beira da mágoa. E neste caso tem a ver com os sentimentos do poeta, que é um recluso das suas próprias ideias. E quando o sujeito diz meu coração não tem que ter, pode significar que o poeta renunciou amargurado a tentar preencher o vazio que sente no coração em favor de outra lei. E o verso que se segue, os olhos quentes de água, são prova dessa mesma emoção. Mas é uma emoção mais contemplativa que depois é confirmada na reza que se segue. Só tu, Senhor, me dás viver. E é na segunda estrofe que a pessoa vai revelar essa sua paixão pelo mistério do rei Dom Sebastião, pela pesquisa oculta em torno do regresso de Dom Sebastião. Só de sentir e de pensar meus dias vácuos enche e dura. Sentir com sintoma de emoção e pensar com sintoma de racionalismo e de intelectualismo. E esta dicotomia é uma dicotomia que nós encontramos sempre muito presente na poesia, quer do ortónimo, quer dos heterónimos pessoanos. E, no entanto, apesar de tanta pesquisa, apesar de tanto esforço, a pessoa continua a duvidar, tem os seus medos, tem as suas dúvidas. Quando é que tudo isto se tornará realidade? Quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? E estas repetições reforçam este medo, um medo que o assalta, um misto de antecipação e também de dúvida. Ele é um poeta que espera a vinda deste quinto império, o império do espírito em que todos, tal como ele, vão ter um lugar de destaque. No entanto, permanece ainda a dúvida de quando é que isso acontecerá. Na terceira estrofe temos novamente o questionamento do quando, do regresso do rei, e daí a pergunta quando virás a ser o Cristo, ou seja, quando é que voltará este novo símbolo de um novo Messias que vai trazer uma nova era a Portugal. Quando Fernando Pessoa escreve o Cristo a quem morreu o falso Deus, poderá estar a referir-se ao existencialismo que anuncia no final do século XIX a morte de Deus. Quando Fernando Pessoa diz então despertar do mal que existe, pode estar a referir-se à sua própria maneira de sentir e de ver o mundo. Um Fernando Pessoa muito insatisfeito, um Fernando Pessoa muito perturbado e que deseja esta nova terra e estes novos céus como forma de alcançar a paz pessoal, que seria obviamente um bem-vindo remédio para estas constantes preocupações de Fernando Pessoa. A quarta estrofe traz-nos então um tom confessional, os desejos mais íntimos de Fernando Pessoa, quando virás ao encoberto, tornar-me mais que o sopro incerto. E Pessoa sente-se diferente dos outros homens. Sente ao mesmo tempo uma certa ambiguidade de não saber quem é ou o que lhe reserva o destino, mas ao mesmo tempo também sentir-se superior a todos os outros homens. E isso faz com que ele também não possa ter uma vida normal. E a quinta estrofe vai retomar o tom de súplica, de desespero que nós já tínhamos visto na primeira estrofe, e nomeadamente aqui com a interjeição "Ah, quando quererás voltando?" E Fernando Pessoa mostra os seus anseios, mostra o seu desejo deste novo reino espiritual. É um novo reino que vai nascer da irmandade, da fraternidade, da paz, do amor universal. E este é um princípio que já tínhamos visto para trás na Ordem Rosa Cruz. Pessoa vai terminar o poema com um paradoxo. Meu sonho e meu senhor. Ora, como é que um sonho que vai nascer do próprio Fernando Pessoa pode ser o seu senhor, ou seja, o pode governar? Porque é no inconsciente que vai nascer tudo, é no inconsciente que vai nascer a ideia deste novo reino que depois de nascer do sonho vai dominar a realidade. E assim, ao mesmo tempo, vai ser o sonho, mas também vai ser o Senhor. E lá estamos nós a voltar atrás, ao início da mensagem, no momento em que nós tínhamos o mito é o nada, que é tudo. O mito é algo que não existe,
Portanto, nasce do nosso consciente, da nossa imaginação, do nosso sonho, mas ao mesmo tempo consegue passar para a realidade, transformá-la e modificá-la e construí-la. Terminamos aqui a análise da segunda parte do encoberto, os avisos, e na próxima aula vamos passar à análise da terceira parte do encoberto, os tempos, e vamos terminar a análise da mensagem de Fernando Pessoa. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.